Fala galera, tudo certo com vocês? Olha só, Maxon da BJJ Progress passando aqui para passar uma visão para vocês de uma dica de como funciona o sistema de graduação para crianças, para os kids, né? Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade para entender, até os professores se batem um pouco, os pais não entendem, porque às vezes vão no campeonato, vê uma criança de uma graduação e o filho é mais velho, é mais novo, então essa questão é um pouquinho complexa e eu quero passar para vocês então um pouquinho do que é um indicador, é indicado, né, pela IBJJF. Então, olha que interessante. Um dos indicadores é o indicador emocional. Por quê? Toda criança, todo atleta, todo mundo que começa a competir jiu-jitsu, adulto ou criança, ele vai iniciar na faixa branca. Porém, a qualificação das faixas para menores de 16 anos, até os 15 anos, aliás, é diferente da indicação para o adulto. Por quê? Porque nós temos as faixas coloridas para as crianças, né? Para que a criança não seja, de repente, com 15, com 13, 12 anos, já esteja numa faixa que ela não poderia ter maturidade para estar, como a azul, a roxa. Então, foi criado uma metodologia. E que metodologia é essa? Metodologia do seguinte: a cada 3 meses, a criança é reavaliada e recebe 1 grau na faixa branca. Exemplo disso é, a criança precisa ter 4 graus na faixa branca para que ela possa trocar de faixa, ela seja emancipada à próxima faixa. E quais são as categorias de faixa? A primeira delas é a seguinte: faixa branca para todos os iniciantes, aí menores de 6 anos, menores de 15 anos, eles vão receber as seguintes colorações de faixa. A primeira é o grupo das cinzas. Então, depois da branca, geralmente, quando a criança ainda tem os seus 6 anos, 5 anos, 4 anos, ela vai receber a faixa cinza e branca. Depois de 4 graus na faixa cinza e branca, ela recebe a faixa cinza. 4 graus na faixa cinza, ela recebe a faixa cinza e preta. 4 graus na faixa cinza e preta, ela muda a coloração das faixas. Ela vai receber a faixa amarela e branca. Depois de 4 graus, a faixa amarela. Depois de 4 graus na amarela, a faixa amarela e preta. Depois de 4 graus na faixa amarela e preta, ela vai mudar a coloração novamente. Ela vai para o grupo das laranjadas. Aí ela vai pegar a faixa laranja e branca. Depois de 4 graus na laranja e branca, ela vai pegar 4 graus, a faixa laranja. Depois de 4 graus na faixa laranja, a faixa laranja e preta. E aí, depois de 4 graus na faixa laranja e preta, vem a faixa, o grupo das faixas verdes. E aí ele vai pegar a faixa verde e branca, 4 graus na verde e branca, a faixa verde, 4 graus na faixa verde, a faixa verde e preta. E aí, logo depois que ele pegar 4 graus na faixa verde e preta, ele tem que imediatamente completar a sua vida de jiu-jitsu ali, seu próximo passo é a faixa azul. Alguns casos, e são raríssimos os casos, o adolescente juvenil, ele vai pegar a faixa roxa, casos raros, porque às vezes o seu desenvolvimento técnico, competitivo, já está tão aguçado, já está se profissionalizando, né, na competição, que ele já vai pular lá para a faixa roxa. Isso é permitido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu brasileiro, de que o atleta das coloridas, cumprindo os seus prazos e cumprindo as faixas anteriores coloridas, ele mude para juvenil, né, completando 16 anos, na faixa roxa ou, nos casos raros, ou na faixa azul, que é o mais natural e é o aconselhável que aconteça. Então, esse grupo gigantesco de faixas é um grupo muito, muito, muito específico, porque ele é para controlar o desenvolvimento da criança, porque além do desenvolvimento motriz, além do desenvolvimento bilateralizado, que é a criança poder se movimentar e entender dos dois lados do corpo, além dela entender o próprio dinamismo de competição, ela vai também se desenvolver tecnicamente. Então, esse período que ela fica nas faixas coloridas é para todo esse desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, competitivo, para que ele tenha um amadurecimento e depois, amadurecido, ele consiga chegar um pouco mais pleno na faixa azul ou na faixa roxa. Então, essa dica que é para seguir, a cada 3 meses você avalia seu aluno
e dá 1 grau para ele que ele complete um período de 1 ano com essa faixa colorida. Seguindo esse passo, vai dar certinho para uma criança de 4 anos iniciar o jiu-jitsu e aos 16 anos ela vai ter a possibilidade de poder ingressar no grupo do juvenil a partir da faixa azul. Então, essa é a dica para as crianças. Então, se tem pai, às vezes, que tem um pouquinho de dificuldade para entender, as faixas coloridas seguem esse rito. Existem alguns professores e algumas equipes que escolheram fazer o seguinte, que é dar a faixa inteira para o aluno. Então, o aluno sai da faixa branca, ele pega a faixa cinza, fica 1 ano com a cinza, depois ele vai lá e pega a faixa amarela, inteira amarela, depois ele vai lá e pega a faixa inteira laranja, daí ele pega a faixa inteira verde, e aí ele vai para a categoria do juvenil, dependendo da idade desse atleta. Às vezes o atleta começa com 4 aninhos, você consegue fazer toda essa jornada. Às vezes ele começa com 6, é uma outra jornada. Se ele começa com 8, 10, e aí você tem que o professor ter a sensibilidade de ir acompanhando esse desenvolvimento do aluno e aí percebendo qual é a faixa e qual o tempo que ele pode ficar e deve ficar. Como eu disse, não é uma regra, é só uma indicação de como você realizar a graduação dos seus alunos e até mesmo para o papai e mamãe, às vezes tem um pouquinho de dúvida de, será que o meu filho está preparado para ir para uma faixa, sair da cinza para ir para amarela? Essa avaliação, papai, mamãe, vovô, vovó, né, você que é responsável pelo seu filho, ou até mesmo responsável por uma outra criança, seu irmãozinho, por exemplo, você entender o seguinte, essa avaliação ela é técnica, é emocional e também ela é disciplinar por parte do professor. Então, o pai, a mãe, o tio que às vezes não compete ou não treina jiu-jitsu, mas leva o seu filho para treinar jiu-jitsu, tem que ter essa compreensão de que naquele momento de avaliar a troca de faixa compete apenas ao professor. Claro, dialogando com a família e até mesmo com a escola, dependendo se é um projeto social ou se de repente existe uma necessidade de que aquela criança tenha um desempenho ou tenha um acompanhamento pedagogo que vai ver esse desenvolvimento cognitivo, emocional, relacional, físico e até técnico dessa criança, beleza? Pega essa dica, pega essa visão, jiu-jitsu é para todos, então começando cedo e tendo uma boa orientação, seu filho, o seu mini campeão vai com certeza brilhar nos tatames, tá bom? Fica a dica, galera, um grande abraço, se te ajudou, deixa teu like, compartilha, curte, comenta e também, se for para criticar, manda pra gente que a gente aceita com muito carinho. Só interaja, porque pra gente é muito importante. O teu pagamento para nós é o teu like e o compartilhamento. Valeu? Muito obrigado, galera. Os